Olá, amigos! Quanta alegria estarmos unidos novamente para esse programa no qual nós estudamos, refletimos sobre os ensinamentos e refletimos sobre os desafios que a vida cotidiana nos traz à luz da doutrina dos Espíritos. Você já pensou se é possível nós aliviarmos ou curarmos as doenças do corpo físico e também do psiquismo através da religiosidade? Nós temos visto ao longo do tempo, no Evangelho de Jesus, tantas curas realizadas através da fé. E hoje em dia, quando Jesus não está encarnado, é possível nós realizarmos esses tratamentos e essas curas também? Bem, essas e outras questões sobre elas nós vamos refletir hoje. E para conversar sobre este tema tão significativo, que trata da religiosidade, que trata da medicina, que trata da espiritualidade, nós convidamos um companheiro médico espírita, pesquisador, médico cardiologista e que trabalha com as questões da espiritualidade e com as questões da medicina há muitas décadas. Com vocês, o nosso querido amigo, Dr. Sérgio Thyssen. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite para você que está aí na Espanha, pelo que eu sei. Boa noite a todos os amigos da TV Nova Luz. Saudades desses amigos todos. E boa noite a todos que estão conosco agora, que vão chegando para participarem do nosso estudo da noite de hoje. A minha gratidão a todos vocês e que nós possamos, então, trabalhar sobre uma temática, aliás, muito ampla, que é a relação entre espiritualidade, religiosidade e medicina. Isso é muito interessante, eu estou muito feliz porque nós estamos reunindo muitos companheiros. Doutor Sérgio Thyssen, nós estamos pela Rede Amigo Espírita, nós estamos pela Rádio Sementes do Amor, nós estamos também pela Rádio Espírita do Paraná, nós estamos pela Rede Doutrina, estamos pela TV Nova Luz, temos aqui no nosso chat muitos companheiros, inclusive anjos azuis que estão nos dando todo o suporte em vários lugares do Brasil. Nós temos esses companheiros que estão nos dando assim, acolhendo as pessoas que chegam pelo chat. Então, estou muito feliz porque nós estamos reunindo muitos corações. Na técnica, no Rio de Janeiro, nós estamos com Cassiano Ferreira, nós estamos com o Luiz Romeu. Então, olha quanta gente dando suporte para esse trabalho de amor, né? E vamos lá, eu já posso começar a lhe fazer as perguntas, eu já estou aqui com várias. Eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, que vocês podem fazer perguntas também. Vocês nos ajudam na construção desse programa. Gostaria de iniciarmos conversando sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Existe? De certa maneira, existe. Há quem veja os dois aspectos como algo como que muito próximo do outro, né? Mas, na verdade, espiritualidade é algo muito mais amplo, né? Porque a religiosidade, ela naturalmente se vincula a crenças específicas. E a espiritualidade, ela sendo muito mais em aberto, tem a ver com as questões humanas, nos seus aspectos espirituais, de uma maneira independente das questões que nós conhecemos, analisando, estudando, convivendo com as religiões de um modo geral, né? Então, nós poderíamos até dizer que, de um modo geral, a religiosidade ela está inclusa na espiritualidade, mas há espiritualidade sem religião propriamente. Por isso que nós, nessa área, com a medicina, nós colocamos muito a sigla R/E, de religiosidade, espiritualidade, vistos de uma maneira conjugada, né,
para que possamos abarcar esse universo duplo entre as duas coisas, na sua relação com a medicina. E eu digo agora, a medicina oficial, a medicina acadêmica, né? Nós estamos vendo, Yasmin, todo um progresso maravilhoso no sentido de percebermos, independente das atividades espíritas, esta fronteira que está se estabelecendo já há muitos anos, a partir de alguns autores, de todo um desenvolvimento nessa área, e a própria medicina abrindo espaços para um benefício quando nós trazemos a questão RE, religiosidade e espiritualidade, para as questões médicas envolvendo saúde e doença. Doutor Sérgio, como é que a espiritualidade e religiosidade pode ajudar no tratamento de uma pessoa com uma doença grave, uma pessoa com uma doença crônica? Yasmin, vale a pena nós nos lembrarmos que a Terra é um mundo conhecido como de provas e expiações, mas é um mundo que é um verdadeiro hospital. Se existe algo que é típico da nossa condição, durante toda a história humana registrada, portanto, há 5.500 anos de lá para cá, né, a figura de doentes e de terapeutas é algo que se confunde com a própria história da humanidade, a história da medicina, né? Então, cada vez mais nós estamos como que trabalhando uma condição nova em que aspectos gerais de espiritualidade podem beneficiar os doentes. Só para vocês terem uma ideia, Yasmin, se eu vou num site, que é o melhor site de pesquisa de medicina do mundo, que fica nos Estados Unidos, é o NIH, se eu coloco a palavra-chave espiritualidade, em inglês, spirituality, eu tenho 23.000 pesquisas para estudar. Se eu coloco mais uma palavra-chave, que é health, que é saúde, spirituality and health, eu tenho ainda 14.000 artigos. E são artigos que não são esforços de colaboradores no sentido de algumas ideias de possíveis contribuições a respeito. São artigos com metodologia científica na área da medicina. E essa estatística nos dá uma ideia do quanto nós já estamos caminhando nos últimos 20 anos, Yasmin, nesse sentido, de trazermos a espiritualidade, a religiosidade para as questões médicas. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito ampla, né? Mas uma ideia básica para nós, eu até diria, brincando, como eu costumo brincar, isso é tema para seminário, né? Nós vamos tentar compactar um pouco as coisas, mas a ideia é de que, por exemplo, eu tenho uma pessoa com depressão. Depressão é uma epidemia mundial. Nós estamos num tempo delicado por causa do novo coronavírus e suas consequências na humanidade atual. Mas antes disso, a depressão já era um problema de saúde pública de todos os países do mundo. De tal maneira que, por quê? Por causa do número de casos em cada nação, em cada sociedade. E a depressão, ela tem dois contextos próximos. O doente com depressão não sabe se cuidar, se ele tem diabetes, hipertensão, se ele faz um câncer. A depressão não permite, se ela é moderada ou grave, que ele administre bem os seus problemas de saúde. Tanto quanto do outro lado, um lado que é também uma epidemia lamentável no mundo, que é a relação entre a depressão e o suicídio.
Nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, Yasmin, um caso de suicídio no mundo a cada 40 segundos. Isso é uma verdadeira tragédia coletiva, o que denota também, não é, que mundo é esse, quem nós somos. Então, a ideia de que as pessoas que têm depressão, né, que é visto como uma questão cerebral, com diminuição dos neurotransmissores cerebrais, que são vários, né, daí a prescrição dos antidepressivos, que são os remédios hoje mais prescritos no mundo e de uma maneira assim disparada. O que acontece? A medicina acadêmica, a psiquiatria moderna entende a depressão como um problema da neuroquímica cerebral. Mas nós podemos ter uma outra visão, lembrando que depressão é um problema do espírito, é um transtorno, é uma doença do espírito. E para que haja uma perspectiva de uma evolução melhor, ela tem que ser tratada no espírito, mesmo sendo também, e por um tempo, tratada com os remédios, os antidepressivos. O que se mostrou na literatura nessa fronteira? Por isso ela vem crescendo amplamente no mundo inteiro. A ideia de que se a pessoa que tem depressão, primeiro, se ela é uma depressão leve, e a pessoa tem uma fé, uma crença, uma religiosidade, ou tem, em meio a essa religiosidade, uma valorização das questões espirituais, ela tem um curso da evolução mais benigno, com menos facilidade para evoluir para um caso moderado ou severo e beirando o suicídio. Outra ideia é a ideia de que, por exemplo, se constatou algo que nada tem a ver com a doutrina espírita, tem a ver com outras crenças, tipicamente de religiões nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. A pessoa que tem depressão, se ela passa a frequentar o culto do seu templo religioso, seja ele qual for, quanto mais ao culto ele vai durante a semana, ele ou ela, o paciente, a paciente, há uma chance maior da pessoa não só ter um caso menos grave e de melhorar, em que a única diferença na pesquisa é exatamente a frequência no culto religioso. Outras questões típicas por exemplo, a meditação, a gratidão, a prece, o perdão. Hoje nós lidamos com isto que tem a ver com algo que não é bem religiosidade, é espiritualidade, o quanto isto é benéfico para a melhor evolução, Yasmin, eu diria, de praticamente todas as doenças. E, naturalmente, isso vem sendo pesquisado para as doenças mais comuns, mais frequentes, para que você possa trabalhar o antes e o depois, quando a única intervenção favorável é aquela que é ligada à religiosidade, espiritualidade. Então, hoje, por exemplo, a oração na beira do leito, a prece intercessória em pós-operatório de cirurgia cardíaca, de revascularização do miocárdio. Vejam onde que nós estamos. E o que é interessante, tem ainda a ver com a sua pergunta, é que nada disso tem a ver com a doutrina espírita. Mas se nós ainda, valorizando essa fronteira tão bonita, nós também temos os subsídios de ferramentas para serem colocadas favoravelmente nessa fronteira, como a reunião mediúnica de desobsessão, como a fluidoterapia espírita, a água fluidificada, o magnetismo terapêutico. Isso é um mundo lindo, desde Kardec, aliás, desde Mesmer, mas Kardec examinou isso tudo, não é? Trouxe seus pontos de vista, os colocou no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, inúmeras vezes.
Então, independente de todo o progresso que a doutrina espírita vem ensejando na realidade humana no planeta Terra, de 1857 para cá, independente disso, as pesquisas médicas vão valorizando cada vez mais as inúmeras questões e vão submetendo as ideias, as impressões aos estudos com metodologia científica, porque senão fica apenas um ponto de vista de um pesquisador qualquer. Fica apenas uma impressão pessoal. Mas isso não é ciência. E nós temos que trabalhar, não é? Porque a medicina é ciência, né? Essa coisa que sempre foi uma dicotomia, não é? Medicina, ciência, e do outro lado, religião, fé, espiritualidade, nós estamos vendo, e o espiritismo tem a ver com isso, mas independente, uma reunião entre dois aspectos da vida humana, dos filhos de Deus, das almas, dos espíritos, a favor de uma vida melhor, de uma vida mais saudável. Doutor Sérgio, hoje em dia se fala muito de coping religioso. Explica para a gente do que se trata. Muito bem, eu tinha lembrado no início que o nosso mundo é um grande hospital. Então, vejam só, nós temos milhares de doenças na Terra. Uma enorme parte são doenças orgânicas, são doenças biológicas, são doenças as mais variadas e muitas delas, Yasmin, que podem evoluir comprometendo a vida do indivíduo, levando a muito sofrimento, levando, inclusive, a necessidades de cirurgias, de procedimentos invasivos e de medicamentos, às vezes, que terão que ser utilizados ao longo de toda uma vida, como é o caso dos hipertensos, dos diabéticos e até dos deprimidos, se nós não lançarmos mão de outros recursos, né? Então, o coping religioso, o coping espiritual, é a ideia de enfrentamento, é a ideia de um conjunto de possibilidades que estão sendo melhor estudadas agora, no sentido de que tenhamos uma ciência de como lidar com o estresse, de como lidar com tudo que tem a ver com esta palavra. E aqui não são apenas, não é, Yasmin, as questões das doenças, que, claro, são talvez as mais significativas, porque são milhares delas, e muitas delas altamente incapacitantes, e que encurtam a vida humana ou que levam a sérios problemas no decorrer da existência ou da reencarnação de qualquer um. Quantas crianças já nascem com cardiopatias congênitas, com problemas de microcefalia, problemas de síndromes convulsivas e outras questões? Os anais da medicina, na sua história e na contemporaneidade, são muito vastos. No campo da psiquiatria, então, nós temos um outro grande universo. Então, o coping é um conjunto de medidas que estão sendo estudadas e que os colegas médicos e outros profissionais, psicólogos, inclusive, relacionados a uma psicologia que procura ajudar o paciente a enfrentar as suas dificuldades, é nesse sentido de resiliência, é nesse sentido de ressignificação, é no sentido de readaptação, de mudanças de visões da realidade, que muitas vezes é exatamente algo que vem da espiritualidade. Não é que venha dos espíritos que residem na espiritualidade. Estamos aqui nos referindo, porque deles é claro que também vem, mas a ideia do pensamento religioso, da ideia das questões que têm a ver com Deus, que têm a ver com os grandes líderes
espirituais da história da humanidade, que sempre foram propondo a ideia do perdão às ofensas, a ideia do amor incondicional, a ideia da caridade, da fraternidade, da empatia, da compaixão, e a ideia de nós termos uma noção sobre a vida, trazendo essas noções para que nós abasteçamos a nós mesmos e aos nossos pacientes, né, desses elementos que favorecem a que cada um possa viver as dificuldades geradas pelas circunstâncias humanas de um modo geral e pelas doenças em particular, para que tenhamos uma evolução melhor. E com mais razão de ser, Yasmin, nós possamos ser vencedores. Nós possamos, como que, superar por este enfrentamento chamado coping, né, as dificuldades que a vida vai trazendo, né? Então, o coping religioso, espiritual, é cada vez melhor estudado por pesquisadores sérios na área da clínica, da pediatria, da psiquiatria e em outras especialidades, para que nós vejamos como é que nós devemos proceder quanto a este, eu diria, um manancial de possibilidades que antes, Yasmin, eram utilizados muito raramente, porque os colegas médicos, nós éramos muito mais como que cientificistas, materialistas, ainda trabalhando num paradigma que é um paradigma, eu diria, exclusivamente para as questões do corpo físico, para as questões biológicas, celulares, orgânicas. E nós estamos como que vendo a humanidade melhorando o seu entendimento, os médicos também, os profissionais em geral na área da saúde, a bem do melhor entendimento sobre a vida, sobre a doença, sobre a saúde, para que tenhamos prosperidade científica, trazendo a espiritualidade para o campo científico, para imprimirmos uma condição melhor para a recuperação dos nossos doentes. Isso tudo é muito interessante, nos alegra imensamente o coração. Sabemos que já estamos nesse nível de entendimento, que está se abrindo essa união cada vez mais forte, com certeza, entre a ciência e a religiosidade, e as religiões também, e a espiritualidade. Lembro-me agora do biólogo Bruce Lipton, que escreveu essa obra tão grandiosa e tão importante, que fala sobre a biologia da crença. Como é que ele explica esse processo da fé se realizando em cura, em atividades de saúde no ser humano? Este é um livro dos mais importantes. Este autor escreveu outros livros também, como outros. O Koenig, por exemplo, já há mais de 20 anos tem estudado essa fronteira, né? Então, eles não são espíritas, não é? Alguns deles, até por causa de colegas na área que são estudiosos da doutrina espírita, alguns deles têm como que se dedicado a conhecer as obras básicas, né? Mas eles trabalharam a ideia do quanto há uma relação entre a mente humana e o mundo celular, o mundo orgânico. E eles começaram como pioneiros, aliás, né, a trazerem a hipótese de que o bem-estar quanto à saúde mental tem repercussões muito claras e cada vez mais evidenciáveis nas células, nos elementos que compõem as células, que são de 50 a 80 trilhões no corpo humano de uma pessoa qualquer. Então,
a estrutura da célula, ela é simples por um lado, complexa por outro. Então, nós temos no núcleo das células, por exemplo, uma estrutura fundamental, que é o DNA, que tem a ver com a genética, e que numa época anterior, nós tínhamos a ideia de que o DNA e a genética, a hereditariedade, as mutações, isso era tudo para nós compreendermos a medicina. Então, estes autores vêm trabalhando a ideia de que sentimentos enriquecem o mundo celular, modificando as condições até do DNA. Isso é uma coisa completamente nova e, de certa maneira, revolucionária. Então, a ideia é de que, vou citar um exemplo, gratidão. Yasmin, se você coloca uma pessoa numa câmara de ressonância nuclear magnética funcional e você convida que um conjunto dessas pessoas dentro da câmara de ressonância sintam gratidão por pessoas, por divindades, por vizinhos que te ajudaram em alguma coisa, por colegas na área da saúde que exerceram qualquer ação, atividade benéfica, e isso gerou um bem-estar, uma alegria, uma felicidade, ou você agradeceu a Deus por causa de alguém da sua família que obteve uma cura de um problema mais delicado, ou uma grande melhora clínica, né? O cérebro, durante a ressonância, ele vai acender, entre aspas, algumas áreas. E essas áreas que ele acende, é claro que quem está fazendo isso é a alma, porque é a alma que está agradecendo. Mas isso tem repercussões no cérebro. Ele não apenas acende algumas áreas típicas, mas elas ficam coloridas por causa dos elementos de detecção. E aí o que acontece? Estas áreas que se acendem são áreas que liberam um número enorme de neurotransmissores, incluindo, por exemplo, a ocitocina, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Mas algumas dessas substâncias que são naturais, que são fabricadas pelo cérebro, elas, pela circulação, vão sair daquela região cerebral e vão banhar o indivíduo inteiro. E esses hormônios ligados ao bem-estar, ligados a sintomas relacionados a este bem-estar, têm uma ação preventiva em relação às doenças. Mas mais do que isso, Yasmin, podem ter efeito curativo, modificando as questões das células, como que banhando de uma luz bioquímica que favorece a estabilidade celular, a saúde celular e, portanto, a saúde orgânica. Então, hoje, olha que coisa curiosa, você propõe para o seu paciente que todos os dias, antes de adormecer, ele faça, eu diria, não apenas uma prece, né, para encerrar formalmente, junto de uma espiritualidade, aquele dia de vida, mas ele num caderninho, numas folhas em branco, num bloco, né, ele anote pensando, puxa, o que eu vivi hoje no dia que eu devo me lembrar, que eu devo reconhecer a minha gratidão a alguém, alguma instituição, algum contexto, alguma entidade, eventualmente toda espiritual.
E aí eu vou, no início é um pouquinho mais difícil, mas aí você vai escrevendo. Você lembra uma coisa, lembra outra coisa. Por exemplo, você estava no trânsito, atrasado para o trabalho, né? E aí o trânsito no Rio de Janeiro, por exemplo, e aí de repente alguém vê que você está dirigindo com uma certa aflição e abre espaço para você adiantar-se em relação a ele. E aí você abre o vidro e agradece, vai embora para chegar no teu compromisso. Se você lembra disso à noite, você diz, puxa, eu cheguei na hora porque alguém ou mais de um me cedeu a vez. Você está cozinhando, faltou um ingrediente para aquele prato que você sonhava de fazer naquela altura. Aí você bate na porta do vizinho. Ah, não, isso eu tenho, toma aqui. Então você lembra coisas simples. Mas se você quiser agradecer a Deus, dentro da sua crença, você o faz. Se você se habitua a fazer, lembrar de 3 questões do dia, o porteiro que te sorriu ao voltar para casa, você veio chateado por algum problema no ambiente do trabalho, e quando ele te vê chegando, ele mostra a alegria de você estar reencontrando, né? E aí você lembra disso e coloca no caderno aquele. Se você se habitua a fazer isto, o teu cérebro muda e hoje você sabe, isso é ciência médica. Hoje você está fazendo medicina preventiva e medicina curativa, agindo de modo terapêutico. Então, isso é apenas um exemplo que tem a ver com questões que estes autores, né, foram estudando mais recentemente. E eles foram abrindo essa perspectiva nova de relacionar sentimentos, pensamentos, ideias que possam mudar para melhor a condição de vida de cada um envolvendo saúde e doença. Olha, doutor Sérgio Thyssen, está assim bombando o nosso chat. Eu estou muito agradecida a todos os companheiros, estamos do norte ao sul do Brasil, fora do Brasil também, e todos estão muito felizes com essa abordagem, com a forma profunda e simples em que você está colocando essa temática tão importante para as nossas vidas. Nos fale agora um pouco sobre o passe na casa espírita. Olha, Yasmin, esse é um outro seminário, né? Mas, como você, aliás, conhece bem. Então, reparem, hoje em dia, né, você perguntou o passe na casa espírita. Então, o movimento espírita no mundo, né, Brasil e qualquer país, onde ele exista, claro, o passe é como que uma prática muito conhecida, muito característica de inúmeros momentos, não é? De quem frequentamos as instituições espíritas. Não é? Eu não sei se vocês têm ideia, Allan Kardec, ele não falou de passe, vamos dizer assim, nas obras básicas, não é verdade? Ele estudou sobremaneira o magnetismo e falou claramente em magnetismo de cura. Mas a palavra passe você não encontra na codificação. Então, quando é que isto começa a ser frequente no movimento espírita brasileiro, né? Existiram 2 magnetizadores, 2 homeopatas portugueses. Olha que bonito. Bento Muri e Vicente Martins, que eram lusitanos e tiveram como que um desejo, uma ideia de virem para o Brasil. E eles trouxeram o magnetismo que eles já conheciam na Europa e começaram a implantar aqui
nas terras do Brasil. E isso foi sendo incorporado. Então, o passe tem esta origem. Algum tempo depois, claro, da codificação. Na verdade, algum tempo até antes da codificação. E, claro, que isso depois veio a fazer parte do movimento espírita. Quem quiser buscar esta ideia, isso está no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, o passe, ele serve como a prece, como a educação espírita pela evangelização da infância, da juventude, dos adultos, dos idosos, como um elemento de prevenção de doenças, como um elemento terapêutico. Existem casas espíritas em que o passe ele é oferecido após todas as reuniões públicas e a água magnetizada também, como um elemento acessório. Então, repare, aonde que estão as nossas doenças? Antes mesmo, Yasmin, que elas como que transbordem para o corpo físico, atingindo os mais variados tecidos orgânicos humanos, no fígado, na mama, no cérebro, no pulmão, no intestino e assim por diante, as doenças começam na alma, nas transgressões pretéritas às leis de Deus. E tudo isso já transbordara para os nossos perispíritos. Quando nós vamos à instituição espírita e recebemos o passe, mesmo não tendo nenhum problema de saúde clínica ou de saúde mental, nós ainda não adoecemos, mas somos muito predispostos a isso. E havendo merecimento, os benfeitores espirituais já vão como que auscultando com outro tipo de estetoscópio as nossas mazelas, as nossas imperfeições que geraram, como Emmanuel nos ensina num livro lindo chamado Pensamento e Vida, no capítulo chamado A Humildade. Ele diz que o orgulho, que é tão nosso ainda, e que foi muito maior ainda no passado, ele gera um esgarçamento perispirítico. E isso pode gerar uma insuficiência imunológica, que predispõe a infecções graves. Isso pode gerar uma dificuldade do sistema imunitário, que não combate uma divisão celular anômala, e que, por sua vez, 6 meses depois, naquele órgão, vai ter um tumor de 8 centímetros, uma neoplasia maligna. Então, no centro espírita, os benfeitores, nós faríamos isto se estivéssemos desencarnados com uma pretensão de ajudar a prevenir os males humanos, reconhecendo os esforços de educação espiritual na frequência regular das pessoas para assistirem às palestras de instrução, de tal maneira que, utilizando a ferramenta dos médiuns passistas, dos médiuns do magnetismo terapêutico, no caso aqui preventivo, eles vão usar o fluido que é duplo do médium passista e o fluido espiritual dos amigos do céu, dos amigos espirituais desencarnados, para que aqueles problemas que eles auscultaram, perceberam no campo do perispírito, nas regiões mais variadas de cada um de nós, eles vão usar aquilo para que no perispírito, onde o drama já existe, apenas não passou para o corpo físico, para que haja uma melhora, haja uma mudança, haja uma ação terapêutica. Na verdade, terapêutica. Vejam que lindo isto. Pro perispírito que já está doente. E preventivo para o corpo não adoecer também. Meses ou anos depois de uma doença qualquer. Aliás, doença mental ou doença clínica. Então, o passe na casa espírita
além de poder ser preventivo, né? E o mundo espiritual conhece isso tudo, que só agora nós estamos conhecendo um pouco melhor, e eles vão agindo a nosso benefício. Então, quando a criança, vejam isto, quando a criança no centro espírita recebe o passe, ou eu vou estender para as outras religiões, crenças, cultos, templos de todas as crenças, porque na origem, todas as religiões implantadas na humanidade vieram dos planos mais altos. Na essência, todas elas promovem, contemplam o amor fraterno universal. Outra coisa é o que o ser humano faz com o pensamento religioso, não é? Maculando com as suas imperfeições e gerando um distanciamento da origem da crença, da fé e da religiosidade e espiritualidade. Então, o que acontece? Voltando para a casa espírita, quando a criança recebe o passezinho, a aguinha, após a evangelização, em que ela aprende o evangelho adaptado à sua idade mental, né? O que acontece? Ali também é medicina. E eu vou brincar, Yasmin, mas daqui a 22 anos, pode anotar no seu caderno, daqui a 22 anos nós vamos ter ressonância nuclear magnética para examinar o perispírito dos encarnados. Quem é que ia imaginar que nós teríamos, por exemplo, computadores notáveis, telefones celulares com alta tecnologia? Daqui a pouco nós vamos ter celulares para conversar com os desencarnados. Daqui a pouco nós vamos ter ressonância. Então, por exemplo, todos os jovens chegando aos 15 anos de idade, numa consulta do médico, do pediatra ou do médico na adolescência, ele vai pedir uma ressonância especial. Não vou dar nome ainda. E aí o que acontece? Essa ressonância, ela esquece o corpo físico. Porque a criança está bem, o jovem está ótimo. Mas é uma prevenção, é uma medida preventiva. E aí aquelas máculas, aquelas distorções, aquele esgarçamento que Emmanuel se refere no capítulo Humildade do livro Pensamento e Vida, o que acontece? Aquilo vai ser detectado. E aí, se não houve ainda a indicação do passe, a indicação da oração, da prece intercessória, a indicação da evangelização, dos mecanismos de apoio para essa atividade, né? O que acontece? Isso vai acontecer. E aí, repare, se hoje nós já temos tanto entrelaçamento entre religiosidade, espiritualidade e medicina, que é o nosso tema geral hoje, daqui a 20 anos, vocês não fazem ideia do que nós teremos. E um dos aspectos, fazendo um breve exercício, não é a minha praia, eu diria, mas no sentido de projetar o que temos hoje para o grande futuro, né? Nós vamos ter elementos maravilhosos que têm a ver com o progresso moral da humanidade. As máculas continuarão fazendo parte do nosso mundo íntimo, porque isso vem de uma história longa, e isso não muda com facilidade. Mas na medida que você detecta uma coisa objetiva, que ainda nem chegou no corpo físico, e você, pediatra, propõe, olha, mãe, pai, para esse seu filho, nós sugerimos isso, sugerimos aquilo, fazendo, inclusive, uma anamnese, um inventário sobre religiosidade e espiritualidade, para que nós adaptemos a prática médica às crenças diversas das pessoas que passarão a ser os nossos pacientes nesse futuro que se avizinha.
Eu agradeço todo o carinho, todo o amor. Nós realmente já estamos caminhando para a finalização da nossa entrevista, mas ainda temos tempo. Eu gostaria de lhe perguntar, e pediria mesmo que você nos falasse a respeito das experiências de quase morte. Há muitos relatos, principalmente estudos na área médica, a respeito desse assunto tão fascinante. Olha, Yasmin, veja só. Houve um pesquisador, um psiquiatra americano, chamado Raymond Moody. Ele é o pioneiro, então, precursor, vamos dizer. O que ele notou? Pessoas que foram submetidas a cirurgias eletivas, cirurgias para coisas com hora marcada, previsão, fora das urgências, né? E um grupo dessas pessoas teve como que paradas cardíacas. E quando há uma parada cardíaca intraoperatória ou peroperatória, o coração para, não bombeia mais sangue para o cérebro. E aí o cérebro para de existir. A cirurgia tem que ser interrompida, porque os doentes todos têm o eletrocardiograma, o monitor cardíaco o tempo todo, o anestesista vê que não tem mais atividade. E aí é uma urgência peroperatória para a cirurgia. O cirurgião sai do campo. E aí vem as manobras de reanimação cardiocirculatórias. Pois bem, um grande grupo de pacientes conseguiu sobreviver. Ou seja, o coração voltou a bater. Voltando a bater, o cérebro é oxigenado de novo. A cirurgia pôde continuar, na maioria das vezes, outras vezes foi adiada para um outro momento melhor. E quando essas pessoas recuperaram a consciência, saíram do pós-operatório, foram para o quarto ou para a enfermaria de recuperação, começaram a fazer relatos de experiências que tinham vivido dentro do centro cirúrgico, ao longo da cirurgia. E os colegas foram notando que eles falavam de coisas que faziam sentido. Eles, por exemplo, o primeiro aspecto, eles saíam e ficavam no teto do centro cirúrgico, conscientes. E eles viam toda a equipe de cirurgia, anestesia, auxiliares, emergencistas, assim, fazendo massagem cardíaca, manobras de reanimação, usando medicamentos de urgência para o coração dele ou dela voltar a funcionar. E essas pessoas, com calma depois, descreviam a realidade e falavam detalhes que antes da cirurgia começar, eles não tinham como ter conhecimento. E aí Raymond Moody publica A Vida Depois da Vida, no sentido de uma existência de algo, de uma realidade que, para os cientistas comuns, os médicos do dia a dia, do cotidiano, ninguém imaginava isso. Pois bem, ele foi indo e publicou mais de um livro. E este primeiro fez um grande sucesso. A partir disso, um grupo europeu com Pim van Lommel e uma equipe, eles fizeram um projeto de pesquisa do tipo, olha, para toda essa região, todas as cirurgias desse momento para frente, em todos os hospitais, essas cirurgias serão monitoradas, com eletrocardiograma, com equipes próprias para o êxito cirúrgico, e qualquer coisa que acontecer de parada cardíaca, no âmbito de uma cirurgia eletiva qualquer, tudo vai ser muito bem estudado. E aí, alguns anos depois, fizeram a análise e viram que 18% das pessoas que tiveram paradas cardíacas peroperatórias contaram depois as experiências de quase morte. Porque o nome quase morte
Near Death Experience, ou seja, experiência na beira da morte. Por isso, quase morte, porque não morreu, tanto é que volta para contar. E aí, esses autores fizeram relatos e publicaram numa das melhores revistas médicas do mundo, que é o The Lancet, que é o melhor periódico, é o melhor jornal de medicina europeu, que é publicado no Reino Unido. E aquilo abriu um horizonte muito grande, porque esses pacientes não contavam apenas a experiência dentro do centro cirúrgico. Enquanto os médicos tentavam reanimá-los, de repente eles saíam para fora. E aí conheciam e transitavam por túneis, no primeiro momento escuros, mas com toda uma luz ali à frente. Muitas vezes cheios de cores, cheios de vibrações confortáveis. E um pouquinho de tempo depois, eles vinham como que eles não chamavam espíritos, eles chamavam seres de luz. E por quê? Porque eles viam seres humanos revestidos, brilhando no contexto onde eles estavam agora interagindo. E eles diziam que esses seres de luz, eles não tinham uma palavra melhor, conduziam tudo. É como se estivesse todo aquele processo sob supervisão desse ser de luz. E isso era uma uniformidade em relação a todos os casos. E aí, mais adiante, eles chegam num ambiente todo claro. E neste ambiente todo claro, eles reencontram familiares que tinham morrido, para surpresa deles. Alguns reencontram aqueles que só conheceram em quadros de fotografias, mas não conheceram em vida. Mas reconhece, você é a bisavó, é a minha avó da minha mãe, a fulana? Sou. E aí eles conversam entre si. E aí eles pensam, mas eu morri? Mas como é que eu morri se eu estou vivo, eu estou falando, eu estou consciente? E aí vem todo um diálogo lindo no sentido de vida, de morte, e o mais bonito de tudo, Yasmin, é a questão de que todos que voltam de uma experiência de quase morte, todos nunca mais são os mesmos. Perdem o receio da morte e mudam o mais importante, os valores. No sentido, gente, o que eu vivia antes? O que eu buscava? Quais eram os meus interesses? Por quê? Por que eu perdia tempo com isto, com aquilo? Como é que eu lidava dentro de casa, em família? Como é que eu era no meu ambiente de trabalho? Como é que eu era no âmbito geral da vida humana? Então, reparem, o mais importante, dentre inúmeras outras questões, bonitas até, para vermos com detalhes, talvez num outro momento, é a ideia dos valores. Ninguém retorna para vamos dizer assim, a consciência agora do outro lado, do lado de volta do encarnado comum, como era antes. Então, é uma coisa bonita também, porque alguém diz assim, eu quero ficar aqui, porque aqui é tão bom, para que eu vou voltar para viver aquelas dificuldades que eu estava vivendo, a minha doença, o meu câncer, a minha insuficiência cardíaca, a minha hipertensão, tomando 3, 4, 5 remédios por dia, com problemas de relacionamento e outras questões. E aí o ser de luz diz, olha, agora você vai aproveitar melhor, vamos dizer assim, a sua oportunidade de viver de verdade a verdadeira vida. Se você pensava que você ia morrer agora, você não vai. Você vai voltar para o seu corpo, o seu coração voltará a bater, você vai para casa e vai viver anos e anos muito mais feliz do que você viveu até agora.
Ah, que relatos maravilhosos. Eu tenho certeza, e estão todos aqui colocando, estão todos felizes e com gostinho de quero mais. Só que nós já estamos a 2 minutos, doutor Sérgio, de findar o nosso programa. Então, eu tenho algumas questões ainda a realizar. Gostaria muito que você compartilhasse as suas experiências na utilização da espiritualidade no amparo aos seus pacientes. Eu tenho certeza que você deve ter muitas experiências com relação a isso, não tem? Olha, nós estamos, graças a talvez programação, né? Tendo nascido de pais espíritas, ter procurado estudar bem medicina, as coisas foram indo. E a medicina, aí já é uma coisa espírita. A medicina espírita, ela se baseia em dois pilares: a reunião mediúnica de desobsessão e a fluidoterapia. Vou deixar de lado a questão da prevenção com a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Então, esse é um mundo de trabalho em que nós recebemos na casa espírita pacientes com problemas muito sérios, eu diria, de muita gravidade. E hoje, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, pelo Messenger do Facebook, né, casos do mundo inteiro, porque nós tivemos a oportunidade de visitarmos muitos países, procurando levar a sementinha da doutrina espírita, falando sobre essa fronteira. Então, teríamos visitado 34 países. E aí vão surgindo pedidos, porque ouvem falar que há uma alternativa de abordagem médico, espírita ou terapêutica e tal. E aí nós vamos procurando ver os casos mais graves primeiro. E o que tem acontecido? Uma coisa marcante, porque não teremos tempo para uma análise mais detida, é o antes e o depois. Porque todos os problemas mentais, todos os problemas médicos, clínicos, mais relevantes têm causa espiritual. E ninguém adoece sozinho. Seja pela depressão, pela esquizofrenia, seja pelo transtorno do espectro do autismo, na questão da psiquiatria, seja na neoplasia, nos transtornos inflamatórios, infecciosos, a malária, o cólera, seja qual for o problema, isolado, epidêmico, pandêmico, tudo é espiritual na origem. Quem não tem essas questões dificilmente vai adoecer. Então, se você cuida disso através de médiuns capacitados, você entra no contexto espiritual que causou as predisposições às mais variadas doenças clínicas, você cuida, a tua medicina se estende para os doentes do mundo espiritual, em vez dela concentrar apenas, como na medicina acadêmica, só para o doente em questão. Então, a ideia qual é? É uma ampliação muito interessante. E a complementação fundamental é o magnetismo de cura em ação, que tem a ver com o passe, tem a ver com Mesmer, tem a ver com Kardec como magnetizador, os magnetizadores da sua época e toda uma herança linda da doutrina espírita que nós temos para utilizar. Outra ideia para concluir é uma sementinha que eu queria deixar com você, Yasmin, e com os nossos amigos. Essa experiência nós temos levado a congressos internacionais do mais alto nível de ciência médica. Por exemplo, de novo, já foi a terceira ou quarta vez, agora em agosto do ano passado, 2019, nós estivemos em Lisboa para o Congresso Mundial de Psiquiatria. 6.500 psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e psicoterapeutas do mundo inteiro. E nós levamos uma semente num pôster falando de reunião mediúnica, de desencarnados atuando na mente humana, ajudando a manter e a desencadear os transtornos mentais,
reunião mediúnica, mundo espiritual, médiums. Kardec, Francisco Cândido Xavier, no pôster, falando da semente que nos puseram nas mãos, ela não é nossa. O mérito é de todos aqueles de antes de Kardec, dele e os de depois de Kardec até hoje. Por exemplo, vejam que coisa bonita para dividir com os amigos, por último mesmo. Naquela altura, logo depois que eu voltei para o Brasil, eu soube que haveria um congresso da mesma organização chamada Associação Mundial de Psiquiatria, só que agora já não eram 6.500, era um evento dessa associação só, que não é só, é quase que tudo, de espiritualidade e doença mental ou psiquiatria. Ou seja, é justo a área que tem a ver com o que nós temos trabalhado também. E aí eu levei 2 trabalhos, um pôster muito parecido com o de Lisboa e uma apresentação oral sobre a visão espiritual do autismo, a importância da realidade espiritual. E aí eram 300 pessoas do mundo todo que têm afinidade por esta fronteira. E aí nós interagimos com os colegas. E essa semente espírita ninguém havia levado. Nem no de Lisboa, pode-se dizer, ou apenas algo semelhante ou tangenciando, e muito menos em Jerusalém, que foi em Israel, né, o lugar do encontro mundial de espiritualidade e psiquiatria. Só para vocês terem uma ideia de uma semente final, quando foi no dia 12 de dezembro passado, eu recebi um convitezinho de falar na ONU, Organização das Nações Unidas, sobre Depression and Suicide, depressão e suicídio, uma visão espiritualista. Isso é uma semente, eu diria até histórica. É histórica tanto para a medicina, como é histórica para o movimento espírita. E não é isso que tem a ver com a interciência, você juntar ciências diferentes? O espiritismo não é a ciência espírita, que envolve a mediunidade e outras questões, com a arte de curar, que é a ciência médica. Muito obrigada, Dr. Sérgio Thyssen, pela sua participação no nosso programa. Estamos muito emocionados e agradecidos pelo brilhantismo com o qual você conduziu toda essa explanação, fazendo essa ligação entre a ciência, a medicina, a espiritualidade. Agradeço a todas as webs que transmitiram esse programa, a você que nos acompanhou, um beijo no coração, aos Anjos Azuis, a equipe técnica do nosso programa, a nossa gratidão. E sigam conosco, porque em seguida nós estamos com Leila Brandão, falando sobre o problema do ser, do destino e da dor, esta obra magnânima do nosso querido Leon Denis. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo Despertar Espírita.